Nesse vídeo eu quero compartilhar contigo o que eu estou fazendo na minha vida para buscar viver mais no modo presente, de forma intencional, e que alguns especialistas já chamam de viver no modo 1x, né? Voltar a viver no tempo normal onde a gente vivia antes desses vídeos acelerados. E se você tá assistindo esse vídeo no modo acelerado, acho que é mais um motivo para você permanecer e de repente repensar esse hábito que pode estar te fazendo um mal absurdo e tu nem sabe. E antes de mais nada, eu já quero falar que isso aqui não é um terrorismo espiritual, onde, meu Deus, se você continuar fazendo isso, você vai morrer. Não, é só um convite para você poder repensar sobre o que você está fazendo com os seus hábitos diários e o que isso pode estar trazendo de negativo para sua vida e que você ainda não refletiu sobre isso, porque eu demorei muitos anos para entender isso e agora finalmente acho que eu estou no caminho certo. Então, primeiro eu quero falar que essa minha observação dessa minha ansiedade, aceleração, ela começou ali no período pós-quarentena. Mas a minha vida era uma loucura. Eu trabalhava muito, eu trabalhava em shopping, eu tinha um cargo onde eu não batia ponto, onde eu não tinha hora para ir embora, e era sábado, domingo, feriado, era uma loucura. 3 filhos, logo veio o diagnóstico de autismo do meu pequeno e tudo ficou mais bagunçado ainda e finalmente eu parei tudo. Eu saí do meu trabalho e eu decidi ficar em casa focando aquilo que era primordial na minha vida, que era a minha família. Mas a minha mente continuava acelerada, ela não tinha desacelerado. E foi passando o tempo e eu continuava naquela aceleração, naquela ansiedade toda, e não passava. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, né? Já tinha me passado pela cabeça até buscar ajuda médica, né? Alguns remédios, enfim. Graças a Deus eu descobri uma saída antes disso. E essa saída foi uma série de mudanças diárias na minha vida, e uma delas foi não acelerar mais vídeos e áudios, mesmo aqueles das tias de 7 minutos, ou aquele do seu chefe passando orientação absurda sobre tudo que tem que fazer, mesmo esses áudios. Se você não tem tempo para ouvir naquele momento, você pede desculpa para a pessoa e diz que assim que puder vai ouvir, mas não acelera. Não acelera, porque isso está fazendo mal para tua mente. E eu comecei a perceber isso quando eu não conseguia mais ter uma conversa com início, meio e fim com as pessoas. Eu não conseguia esperar elas falarem no tempo delas, né? Aquela troca de conhecimento, ela não existia mais. Parecia que eu falava um assunto, a outra pessoa falava outra, a outra pessoa falava outra. Quando viu, o assunto mudou totalmente. E eu dizia, meu Deus, mas o que a gente estava falando mesmo? E aí eu já vagava e, né, em outros assuntos na minha cabeça, nem prestava mais atenção no que a pessoa falava. Os terapeutas do meu filho vinham me entregar ele e falavam o que aconteceu na sessão e parece que eu me esforçava para entender, mas quando eu saía de lá eu tinha esquecido tudo. E aí eu percebi que o mundo estava muito chato, sabe? Aquela velocidade normal das pessoas, ela estava me incomodando, porque eu acelerava tudo. Eu assistia vídeo no modo acelerado, eu ouvia áudios das pessoas no modo acelerado, eu ouvia um áudio de 5 segundos acelerado. Então eu parei, pensei: "Não, mas espera aí, tá errado isso, eu preciso me reacostumar com a velocidade normal da vida real, porque a vida do celular não é a real". Então eu comecei a passar pela tortura, porque é uma tortura, de me reacostumar a assistir e ouvir tudo no modo 1x. E foram aí, eu acho que 2 ou 3 meses torturantes, onde de vez em quando eu me pegava de novo, botando ali no 1,5 e dava aquela escapadinha, ou passando, né, na setinha ali no YouTube para o lado. Então, até eu finalmente conseguir me restabelecer ao antigo normal, né? A sair desse novo normal, porque não tem nada de normal,
e voltar àquele padrão antigo de assistir as coisas no tempo certo. Tanto que esse vídeo eu não quero nem fazer cortes. Se eu errar alguma palavra, vai ficar assim mesmo, porque eu quero que seja natural, que seja o que eu tenho para entregar para você, né? Eu não tô lendo nada, eu tô falando o que tá no meu coração, o que eu tô vivenciando, as minhas experiências, os meus erros, os meus acertos, e no tempo normal. Então, eu comecei a perceber que isso já diminuiu bastante a minha ansiedade, sabe? Já estava melhorando muito quando eu comecei a me reacostumar a viver nessa velocidade. Mas junto com isso, eu tive que fazer outras escolhas também, como por exemplo, não fazer mais aquela questão de ser multitarefas, né? De estar lavando uma louça enquanto assiste um vídeo, enquanto frita uma coisa na air fryer, não. É uma coisa de cada vez. Se for preciso, eu faço uma lista quando eu tenho muita coisa para fazer e enumero. Eu boto tudo num papel, o que está na minha cabeça, e aí eu coloco o que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer segundo, e se não seguir aquela ordem, tudo bem, mas conforme eu vou fazendo, eu vou riscando essa lista e vou tendo um visual do que ainda falta eu fazer, do que eu já fiz. Parece que eu tô muito mais produtiva, sabe? Eu me sinto mais produtiva fazendo essa lista. E antes, quando eu fazia tudo ao mesmo tempo, no final das contas ficava tudo pela metade, desistia da metade das coisas, as coisas continuavam perturbando a minha cabeça, jogava pro dia seguinte para fazer e não terminava nunca. Então, parar de ser multitarefas e começar a enumerar as coisas que eu tenho para fazer me ajudou muito a diminuir a minha ansiedade. E parece que botar num papel, parece que sai aquelas coisas que estão na tua cabeça e tu divide esse peso com um papel, sabe? É literalmente isso. E eu comecei a estudar um pouco sobre esse assunto da mente acelerada e tudo mais, e eu descobri que a nossa mente, ela, depois que ela encontra esse atalho, né, do modo acelerado, para ela voltar para o modo normal é muito difícil. E é um processo de tortura mesmo, porque é igual você descobrir um atalho para chegar na sua casa, onde você chega na metade do tempo, só que você diz para você mesmo: "Não, eu vou pelo caminho antigo, porque ele é mais bonito, ele vai me deixar mais feliz", só que você vai perder mais tempo. Mas no final das contas você não perde mais tempo, você ganha, porque você está se livrando de uma série de lixos que vem, que você nem precisava estar assistindo, que aquilo só polui a tua mente com informações que você nem vai lembrar mais, mas que ocupam espaço na sua mente. Quantas coisas você salva para assistir depois e você nem assiste, porque nem era do seu interesse, e passou tanta coisa depois daquilo que você esqueceu de assistir. É muita informação. Então eu comecei a selecionar melhor aquilo que eu acho que tem realmente necessidade de eu aprender. Eu buscando, informações sobre o assunto, eu descobri um filósofo que falava que, num vídeo sobre pensamento acelerado, síndrome do pensamento acelerado, onde a maioria das pessoas que está tendo diagnósticos, muitas vezes elas só estão com excesso de tela e excesso de informação, sabe? Diagnóstico de TDAH, de ansiedade e até mesmo de autismo. E eu não quero aqui levantar uma polêmica, eu sei que a maioria das pessoas realmente necessita, meu filho é autista, mas eu mesma já estava procurando. Será que eu não tenho alguma coisa? Será que eu não tenho TDAH? Será que eu não tenho um nível de autismo, porque meu filho tem? Porque eu estava me perdendo no tempo, eu não sabia mais o que eu estava fazendo nesse planeta, parecia que eu não estava mais aqui. E buscando sobre isso, eu encontrei um filósofo que falava sobre esse excesso de informação que uma criança de 7 anos hoje tem muito mais informação do que tinha um imperador de Roma, um rei da França, que comandava todo um exército naquele tempo onde se tinha que ter muitas pessoas ali de confiança e buscar muita informação. Uma criança de 7 anos tem mais informação do que uma pessoa num cargo absurdamente importante há menos de 200 anos atrás. A nossa mente, ela não tá no tempo que ela precisava estar.
Então isso está fazendo esse excesso de ansiedade em todo mundo, nos adultos, nas crianças, em todo mundo. A gente precisa sim parar e dar um passo para trás, parar e começar a viver na velocidade normal. E eu também achei um médico, nossa, muito interessante as coisas que ele falou, e uma delas foi sobre o tempo ausente. Atualmente, segundo ele, a gente não vive mais no tempo presente e existe um quarto tempo, porque a gente não vive mais nem no passado, nem no futuro e nem no presente. A gente vive no modo ausente, porque a gente não vive mais de forma intencional. E a gente muitas vezes não está preso em chegar logo no futuro e nem preso no passado com depressão. A gente só está não vivendo mesmo. A gente está ali consumindo conteúdo no modo automático, no piloto automático, e a gente perdeu o controle da direção da nossa vida. A gente não está mais pilotando ela, a gente só está deixando ir para onde quiser, para o caminho que for, a gente não escolhe mais. Tu já assistiu aquele filme Clique? Você lembra desse filme? Eu quero até reassistir ele, onde o Adam Sandler começa a acelerar a vida dele, que ele pega um controle remoto lá com um cara nos fundos de um supermercado e ele começa a acelerar a vida dele. E quando ele chega lá no final, ele descobre que ele não viveu. É isso que a gente tá fazendo. Aquele filme, ele tava literalmente esculachando na nossa cara o que ia acontecer. E a gente achou engraçado e não deu bola. E agora a gente percebe que é isso que a gente tá vivendo. A gente tá naquele filme Clique. Eu quero reassistir ele, vou procurar ele, porque é realmente isso. É literalmente isso. E outra coisa que eu fazia também, eu ia para, por exemplo, um lugar onde eu vou todo dia e eu botava no GPS, porque eu achava que o GPS ia me dizer o caminho mais curto, o tempo que eu levo para chegar, e eu ia ganhar tempo, sabe? Eu estava sempre procurando por mais tempo, mas na verdade estava sempre faltando mais tempo, porque essa questão de não raciocinar mais sobre o que está fazendo, não pensar mais no tempo que leva para chegar em tal lugar, porque o GPS me dava pronto, né? Isso também estava me atrapalhando. Eu não estava mais tendo noção de quanto tempo eu levava para chegar nos lugares. Eu estava sempre atrasada, agora eu sempre consigo chegar antes, mesmo não botando no GPS. Eu sempre estou chegando antes. E a terapia do meu filho, meu Deus, quantas vezes eu perdi 20, 30 minutos de terapia, porque eu chegava atrasada, botando no GPS, eu deixava para sair em cima da hora, porque o GPS me mandava sair naquele horário, sabe? Então não tem necessidade disso. Se é um caminho que eu sei de cor, poxa vida, se tudo bem, deu um acidente no meio do caminho, você abrir, ligar para ele te mostrar outro rumo, ok. Mas se não for para isso, para quê? Tudo bem quando você vai para o endereço onde você não conhece. Nossa, a tecnologia ela nos ajuda muito. Mas para que você botar para chegar na sua casa? Do trabalho para sua casa, um caminho que você faz todos os dias, você bota no GPS. Vai chegar uma hora que teu cérebro não vai mais saber chegar sozinho na tua casa. É literalmente isso. Ele vai ficar dependendo do GPS para te mostrar o caminho. E isso foi outra coisa que eu percebi por muito tempo quando eu trabalhava. Quando eu chegava em casa, eu pensava assim: ué, como é que eu cheguei aqui? Eu não lembrava do meio do caminho. Eu tinha esquecido do trajeto que eu fiz até minha casa, de tão no modo automático que eu estava. E isso começou a me deixar preocupada, porque eu pensava: será que eu estava dormindo no volante? Será que eu estava tão cansada assim? E não, a minha mente só não estava mais pensando sobre o trajeto. Eu estava literalmente excluindo aquele período do meu dia, da minha vida, porque ele já estava no automático. Ele já estava num período chato que eu tinha que apagar da minha rotina. E aí eu comecei a viver nesse modo mais intencional, principalmente depois que eu desinstalei meu Instagram, e eu fiz um vídeo esses dias falando sobre isso, que tem sido maravilhoso. Eu consigo brincar com meu filho, eu consigo arrumar minha casa, eu consigo dar atenção para os meus 2 adolescentes, eu consigo ter mais paciência com eles, eu consigo conversar, eu consigo ler livros, eu estou devorando livros, gente, que vício maravilhoso! E é livro sobre qualquer coisa. E aí eu deixei meus livros aqui empilhados para mostrar para vocês.
Desde o dia 28 de dezembro, hoje é dia 19 de janeiro, tá? Que eu estou gravando esse vídeo, de 2026. No dia 28 de dezembro eu comecei a ler esse livro. E aí depois desse, eu terminei ele no dia 4. Aí depois desse, eu li esse aqui, porque eu estava esperando chegar este aqui. E esse aqui eu terminei e eu tinha comprado esses dois. Gente, nós estamos no dia 19 de janeiro, eu já li 4 livros, tá? E aí eu tinha comprado esses dois. Esse aqui, eu estou assim, ó, passando mal para ler ele. Só que eles demoraram para chegar. E aí no meio do caminho eu comprei esse, porque era outro livro que eu queria ler muito. E aí, como aqueles dois não chegavam, eu ainda li esse. E esse ainda falta eu ler 30 e poucas páginas, que eu vou ler amanhã, porque esses outros dois chegaram hoje. Então, nós estamos no dia 19 de janeiro e eu já li tudo isso. 4 livros. Eu nunca tinha lido isso na minha vida, por ano. Eu li livros, eu fiz faculdade, eu não terminei. E é outra coisa, eu não terminava minhas faculdades, agora eu vou terminar a minha faculdade, agora eu vou até o final. Mesmo que eu desista do interesse do assunto dela, eu vou até o final, porque eu botei na minha cabeça que eu quero ter conhecimento sobre aquilo. E a nutrição, que eu estou estudando. Nunca imaginei ter gosto por isso, mas estou estudando nutrição e está sendo maravilhoso. E a outra coisa que eu fiz na minha vida, comer de forma intencional. Eu era viciada em açúcar. Eu tomava refrigerante no lugar de água. Isso há menos de 2 anos atrás, tá? Eu já tinha parado de trabalhar, eu ainda fazia isso. Eu comia pão como água também. Era pão o dia inteiro. E aqui em casa ia 2 sacos de pão por dia, pão de fatia. E aí eu comecei primeiro a tentar fazer o pão artesanal, a buscar uns outros caminhos, até que eu cortei várias coisas da nossa alimentação. Hoje em dia não entra mais açúcar na minha casa, não entra trigo, e tudo bem, é uma opção minha, você não precisa fazer isso, eu só tô te falando das escolhas que eu tenho feito. E essa parte da alimentação tá sendo assim incrível, incrível. Eu não tenho palavras para descrever o quanto eu tô em êxtase por descobrir que me nutrir e me alimentar são coisas diferentes. Que a gente não se nutre quando a gente se alimenta de qualquer jeito. Principalmente quando a gente tá comendo e assistindo vídeo, né? Aí você nem mastiga a sua comida, você bota pra dentro só. Então, mas eu acho que isso pode ser um assunto para o próximo vídeo, mas você pode começar a repensar sobre o que você está colocando dentro do seu corpo através da alimentação, sobre a mastigação, né, o engolir a comida de qualquer jeito. E tudo bem, o teu trabalho é uma correria, você não tem tempo, mas e que tal mudar esse hábito nos pequenos momentos que você tem no seu dia que te permitem ter esse tempo? E deixar um pouquinho o celular de lado, parar de acelerar as coisas, parar de ser multitarefas, parar de botar um atalho onde não precisa. Eu acho que fazer esses vídeos tá me deixando muito feliz, porque eu por muito tempo na minha vida eu fui infeliz e eu vivi nesse modo automático. Porque eu precisava que alguém me falasse isso e esses vídeos não apareciam para mim. Só que eu comecei a ter interesse de buscar esse assunto, de ver vídeos, de estudar, de pesquisar, de ler sobre isso, e tá sendo incrível, tá sendo maravilhoso. Eu finalmente vejo que eu estou presente na vida da minha família, que eu tô fazendo diferença na vida dos meus filhos principalmente. E eu tenho buscado mais sobre espiritualidade também, que era um assunto onde eu ignorava completamente na minha vida, e tá sendo muito bom. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Eu recebi comentários muito legais no último vídeo que eu fiz sobre desinstalar o Instagram. E eu tô pensando em, de repente, fazer alguns vídeos sobre os livros que eu tô lendo, que também são maravilhosos, que têm me ajudado muito. E não sei se vocês tiverem dicas para compartilhar de assuntos que vocês têm interesse. Eu tenho tanta coisa para falar e é tanta coisa na minha cabeça e eu não quero seguir uma lista. Eu quero ir falando aquilo que vem no meu coração, sabe? Sem corte, sem edição, eh,
como se fosse uma conversa natural, como existia antigamente. E por favor, não acelere esse vídeo. Assista ele no modo normal. Se você quiser assistir de novo, se assistiu acelerado e você quiser tentar assistir ele de novo no modo normal, eu sei que vai ser irritante, eu sei que vai dar raiva, vai dar vontade de passar, e que assunto chato esse, eu quero ver próximo. Os próximos vídeos que você for assistir, sabe? Repense um pouco sobre isso. E se você tem algum conhecido que você acha que está precisando muito parar para perceber isso, manda esse vídeo para ele, porque eu tenho certeza que com um pouquinho de conhecimento que a pessoa começa a fazer ela pensar, você planta a mudinha do conhecimento ali e ela cresce, ela germina, ela vai recebendo mais uma aguinha aqui, uma aguinha ali, e de repente tem frutos. Comigo foi assim. No começo eu relutei muito. Eu ainda não cheguei onde eu queria estar. Eu tô todo dia aprendendo mais. E humildade, eu acho que tem sido a palavra-chave desse caminho, que era uma coisa que me faltava muito. Eu achava que eu sabia tudo, que eu tinha resposta para tudo, mas eu não tenho. Eu estou buscando resposta e eu estou compartilhando contigo aquilo que eu tenho acertado, aquilo que eu tenho buscado e que muitas vezes não tem pronto, que a gente tem que ir atrás de mais, e um pouco aqui, dá errado ali, dá certo lá, porque eu não era feliz. Eu não era feliz e agora finalmente eu estou conseguindo ter momentos de prazer de volta que eu não sentia mais. E é isso. Se você quiser me ajudar, se inscrevendo no canal, curtindo esse vídeo, mandando para aquelas pessoas que vocês acham que seria muito necessário assistir esse vídeo, compartilhem o que vocês acharam, o que vocês têm feito nessa busca também, porque se o algoritmo te entregou esse vídeo, com certeza tu tem buscado sobre esse assunto ou tá na hora de buscar, e isso é um alerta para isso. Fechou, galera? Muito obrigada por assistir até o final. Até o próximo vídeo.